Fala rapaziada, mais um vídeo do canal Fala Mega voltando para vocês aí. Ficou um pouquinho aí inativo aí nessa semana que passou, mas estamos voltando hoje para poder falar aí hoje sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, falar sobre os classificados para Libertadores, a disputa da zona de rebaixamento que foi intensa até o último minuto e depois trazer mais vídeos também para vocês sobre o final da Fórmula 1 e sobre as mudanças no regulamento para o ano que vem. Mas vamos focar um pouquinho no vídeo de hoje, né? Hoje eu vou trazer para vocês aqui, como eu falei, do futebol brasileiro. Vou trazer os resultados da última rodada, os classificados para a Libertadores, para a Sul-Americana, as vagas preenchidas, no caso da zona de rebaixamento, né? As vagas que ninguém quer. E falar também para vocês da seleção do campeonato, artilheiro, craque, essas coisas. Eu vou começar primeiro falando dos resultados da última rodada, né? No sábado a gente teve Mirassol 3, Flamengo 3. O Mirassol enfrentando o time sub-20 do Flamengo, já que o titular viajou para a disputa do Mundial. E o Mirassol terminou o campeonato invicto como mandante, assim como o Flamengo. O Mirassol fez uma campanha excepcional em casa, se não me engano foram 12 vitórias e 7 empates. E para um estreante, fez a melhor pontuação de um estreante na Série A e ainda sem perder em casa, né? Então foi realmente uma campanha histórica do Mirassol, algo que ninguém imaginava. Antes do campeonato, teve presidente de clube falando que o Mirassol estava vindo para ser café com leite, no caso, né, no campeonato, e esse time caiu e o Mirassol está lá na Libertadores, né? Então, assim, tem que respeitar um pouquinho mais o Mirassol, porque é um projeto e um trabalho de qualidade que está sendo feito lá na cidade paulista. A gente teve Fluminense 2, Bahia 0 no Maracanã, Botafogo 4, Fortaleza 2, Corinthians 1, Juventude 1, Santos 3, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 5-0 no Vasco na Arena MRV, Inter 3, Bragantino 1, Vitória 1, São Paulo 0, Palmeiras 3, Ceará 1 no Castelão, no Ceará, e Sport 0, Grêmio 4 na Ilha do Retiro. Todos os jogos de domingo, exceto esse do Flamengo, né? Todos os outros jogos domingo, às 4 da tarde, para manter a isonomia no campeonato, todo mundo jogar ao mesmo tempo, sem ter necessidade de forjar resultado, né? E a classificação do Campeonato Brasileiro terminou com o Flamengo em primeiro 79 pontos, Palmeiras em segundo 76, Cruzeiro em terceiro 70, Mirassol em quarto 67, Fluminense em quinto 64. Esses 5 clubes conseguiram vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Por que o Fluminense também conseguiu? Porque o Flamengo ganhou a Libertadores e abre uma vaga subsequente no Campeonato Brasileiro. O Botafogo e o Bahia, respectivamente em sexto e em sétimo, terminaram também na zona de Libertadores, porém na pré-Libertadores. Eles vão disputar a fase preliminar. Porém não está decidido ainda tudo, porque se Fluminense e Cruzeiro, ou Cruzeiro no caso, ganharem a Copa do Brasil, se a final for até entre os dois, o Botafogo herda uma vaga direta na fase de grupos e abrindo assim, na pré-Libertadores, a vaga para o São Paulo, que foi o 8º colocado. Mas por enquanto, tivemos São Paulo 8º, Grêmio 9º, Bragantino 10º, Atlético Mineiro 11º, Santos 12º e Corinthians 13º, classificados para Sul-Americano, né? Esses 6 times já têm vaga garantida. O Vasco em 14º também já tem uma vaga garantida na competição internacional, ou na Sul-Americana ou na Libertadores. Vai depender do resultado da Copa do Brasil. Se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, ele vai para a Libertadores. Se qualquer outro time ganhar, ele vai para a Sul-Americana, já que todos os outros times terminaram acima dele no Campeonato Brasileiro. Sem competições internacionais para o ano que vem, mas na Série A, tivemos Vitória Internacional, que estavam na zona de rebaixamento na penúltima rodada, ganharam e se salvaram na última rodada. E como rebaixados tivemos Ceará, que perdeu em casa para o Palmeiras, o Fortaleza, que fez um jogo duro com o Botafogo, mas não conseguiu resistir até o final, Juventude, que já estava rebaixado, e o Sport também, com 17 pontos rebaixado. A gente teve como artilheiro do campeonato o Caio Jorge, com 21 gols, muito próximo dele a gente teve o Arrascaeta também, e como seleção do campeonato, a gente teve o goleiro Rossi, do Flamengo, lateral direito Paulo Henrique do Vasco, zagueiros Léo Pereira do Flamengo e Fabrício Bruno do Cruzeiro, e lateral esquerdo Reinaldo do Mirassol. Volantes Jorginho do Flamengo e Lucas Romero do Cruzeiro, meias Arrascaeta do Flamengo e Matheus Pereira do Cruzeiro, e atacantes Caio Jorge do Cruzeiro e Vitor Roque do Palmeiras. O técnico foi o Rafael Guanais do Mirassol, o craque do Brasileirão foi o Arrascaeta e a revelação foi o Ryan do Vasco. A gente teve também o prêmio de artilheiro do Caio Jorge e o prêmio de gol mais bonito para o Pedro do Flamengo. Então, assim, vamos agora falar do que a gente pôde assimilar dessa última rodada, como vai ser o brasileiro, o que a gente pode esperar do brasileiro do ano que vem, no caso, né? Os times que subiram, e terminar de falar um pouquinho sobre essa seleção também aí, se a gente tem algo, eu imagino que não, mas se tem algo a discordar ou não. Vamos lá.
Sobre a última rodada, a gente viu aí jogos muito acirrados, uma disputa para a Libertadores ali, em que estava complicado para ver quem seria o time que ganharia essa vaga direta do quinto colocado, que foi o Fluminense no caso, né? A gente começou com o Botafogo perdendo para o Fortaleza, o Botafogo precisava ganhar e torcer por um empate na outra partida. E o Botafogo conseguiu essa virada, mas aí no momento que o Botafogo consegue a virada, o Fluminense também abre o placar. E esse 2-0 do Fluminense garantiu de vez o Fluminense com a quinta colocação. Porém, esse primeiro gol do Fluminense foi sair somente da metade para o final do segundo tempo. Então até lá a gente teve uma disputa muito acirrada ali dessa vaga, ninguém sabia com quem ia ficar. E apesar do Fluminense ter aberto o placar, o Bahia ainda poderia reagir a essa vaga sobrar para o Botafogo. Mas o Fluminense conseguiu fazer o segundo gol, o time do Bahia não levou tanto perigo assim no segundo tempo, principalmente, né? O primeiro tempo teve 2 chances, mas no segundo tempo não levou tanto perigo assim ao gol do Fluminense, e o Fluminense conseguiu ficar com essa vaga. O Botafogo fez um jogo grande contra o Fortaleza no Engenhão, reagiu depois de sair perdendo, o time do Fortaleza estava melhor no início da partida, mas o Botafogo conseguiu reagir, buscar essa virada e acabou até rebaixando a equipe do Fortaleza, né, que com um empate até poderia ter se salvado, mas essa vitória do Botafogo acabou decretando de vez esse rebaixamento do Fortaleza, que veio de uma reação excepcional no final, mas o buraco estava já cavado, faltou só jogar a pá de cal e o Botafogo fez esse trabalho. Corinthians e Juventude a gente não tem muito o que falar, foi um jogo de compadre ali. O Corinthians até poderia tentar buscar uma vaga numa posição melhor, mas imagino que preocupado com a semifinal da Copa do Brasil, já que tem jogo na quarta-feira, segurou um pouco. O Santos teve mais uma grande atuação na Vila Belmiro, nessa arrancada para salvar do rebaixamento. Neymar dessa vez não deu nenhuma assistência, não fez nenhum gol, mas teve participação boa ali no meio de campo do time. E o Santos, claro, aproveitou do Cruzeiro estar jogando com o time reserva para garantir essa vitória e se sacramentar de vez na Série A 2026. O Atlético Mineiro também jogou contra o Vasco. Os dois times que jogaram também só por jogar, não tinham muita coisa ao que brigar, a não ser a vaga na Sul-Americana, né? Mas o Atlético Mineiro se aproveitou de uma expulsão do Hugo Moura no momento que o placar estava 2-0 para o Atlético Mineiro e aplicou uma goleada de 5-0. O jogo foi um domínio completo do Atlético Mineiro, né? O Inter, pela primeira vez na história, o 18º colocado se salva na última rodada, né? E foi o Internacional do Abelão, né? O Abelão que voltou nessas últimas 2 rodadas sem receber salário, apenas pelo amor que ele tem ao Internacional, para tentar salvar o time, e conseguiu essa vitória de 3-1 em cima do Bragantino. O Bragantino que com uma vitória poderia ter terminado na 8ª colocação, e aí ficaria nessa situação de tentar a vaga na pré-Libertadores, mas como não conseguiu, vai ter que jogar a Sul-Americana. Mas o Inter foi gigante dentro de casa, buscando essa vitória que salvou ele, se aproveitou, claro, de resultados que lhe ajudaram, né, como a derrota do Ceará de Fortaleza, e garantiu também essa vaga na Série A 2026. O Vitória também, num jogo bastante complicado contra o São Paulo, garantiu uma vitória de 1-0, uma partida bem dura, os dois times tiveram algumas chances, mas nada muito gigante, e o Vitória conseguiu garantir essa vaga também, se salvar, já que o Vitória também começou a rodada na zona de rebaixamento. O Ceará, jogando em casa, precisava apenas de um empate para se salvar e conseguiu perder de 3-1 para o Palmeiras e ser rebaixado. Assim, complicadíssimo. O Ceará passou o campeonato inteiro fora da zona de rebaixamento. Nas últimas 5 rodadas precisava apenas de uma vitória, conseguiu 4 derrotas e um empate, jogando partidas em casa contra outros clubes, e mesmo assim não conseguiu se salvar. O Ceará infelizmente caiu para a 2ª divisão, se juntou ao seu rival Fortaleza, né? Ambos vão repetir o clássico, só que dessa vez no Campeonato Brasileiro da Série B ano que vem. E a gente teve um confronto também que não valia muita coisa, só o Grêmio garantindo a vaga na Sul-Americana, ganhando de 4-0 do Sport. Mais uma vez o Sport mostrou que não veio para jogar essa Série A, terminou o campeonato com 10 derrotas seguidas, algo que acho que nunca nenhum clube conseguiu no Campeonato Brasileiro, perder 10 jogos seguidos, foi a primeira vez. Então assim, mostrou mais uma vez ao que veio. Esse foi o término do Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi condizente com o que os clubes apresentaram. Não acho que, exceto essa situação do Ceará, né, mas esse final de campeonato do Ceará sacramentou esse rebaixamento dele. Acho que foi de acordo com o que o clube apresentou agora na reta final. Então assim, não creio que não tenha tido alguém que ficou injustiçado aqui no campeonato, né? E aí a gente vai para a seleção do Campeonato Brasileiro. O goleiro Rossi do Flamengo foi a defesa menos vazada, né? Sofreram apenas 27 gols. Então assim, não tem muito do que reclamar.
apesar de eu achar que o Rossi ele não faça tantas defesas difíceis assim, justamente pela zaga do Flamengo ser muito boa. Mas a gente não teve nenhum goleiro assim que se destacasse também de modo absurdo nesse campeonato. Talvez o Walter, que ajudou bastante o Mirassol, mas não a nível do Rossi perder essa posição de melhor goleiro para ele. E acho que assim, ficou justo. Lateral direito Paulo Henrique do Vasco. A gente também não teve muitos laterais direitos no Brasileiro que mereceram. E o Paulo Henrique deu muitas assistências nesse campeonato. Então acho que também ficou de bom tamanho essa posição na seleção para ele. Zagueiros Léo Pereira e Fabrício Bruno. Eu achei que o Léo Pereira fez um bom campeonato, mas eu ainda preferiria o Léo Ortiz. Eu ainda acho que o Léo Ortiz foi melhor do que ele no Campeonato Brasileiro. Não sei se o fato do Léo Ortiz, ter se machucado na reta final do campeonato afetou um pouco isso, mas eu preferiria o Léo Ortiz na seleção junto com o Fabrício Bruno. E de lateral esquerdo, o Reinaldo, a gente não tem nem o que discutir aqui. O Reinaldo foi o cara do Mirassol, do time que chegou em quarto lugar no Brasileiro, e talvez se não fosse o Reinaldo, o Mirassol não conseguiria essa posição no campeonato. Como volantes, a gente teve Jorginho e Lucas Romero. Cara, eu confesso para vocês que eu não me recordo de quando o Jorginho começou a jogar o campeonato, mas pelas partidas que ele fez também, ele mereceu estar nessa seleção. Meias, Arrascaeta e Matheus Pereira, indiscutíveis, e atacantes Caio Jorge e Vitor Roque também. No Vitor Roque, cara, eu até acho que o Flaco fez um campeonato melhor que o dele. A questão é que o Vitor Roque foi mais decisivo em gols, né? Mas eu achei o Flaco mais decisivo para o Palmeiras. Tanto que quando ele parou de marcar e dar assistência e ficou alguns jogos sem participar de gols, foi o momento que o Palmeiras decaiu no campeonato. Então eu achei até que o Flaco merecia mais essa vaga que o Vitor Roque, mas o Vitor Roque também não fica muito para trás nessa situação, não. O treinador foi o Rafael Guanais, do Mirassol, né? E assim, indiscutível, a gente teve o Felipe Luiz, né, ganhando o campeonato, mas cara, o que o Rafael Guanais fez com esse elenco do Mirassol, chegar em quarto lugar, fazendo 67 pontos sem perder em casa, não tem como. Eu peço até desculpa se alguém acha que o Felipe Luiz deveria ter sido técnico pelo elenco campeão, mas assim, o Flamengo tem um elenco, né? Então facilita, entre aspas, o trabalho do Felipe Luiz. Não que o Rafael Guanais seja mais técnico que ele, mas o que ele fez neste campeonato com o elenco do Mirassol fez valer esse posto, né, de técnico da seleção do campeonato. Como o craque do Brasileirão, Arrascaeta, indiscutível, o homem que fez 18 gols e, se não me engano, 14 assistências. Não tem nem o que falar aqui, merecidamente. E revelação também, o Ryan também, indiscutivelmente, merecido. Não tem também o que discutir aqui, não teve outro jovem assim que jogou o campeonato como o Ryan, né? A gente teve o gol do Pedro, né? Aquele gol que ele faz contra o Vitória, que ele dá um elástico, se não me engano, de caneta no jogador. E aí a gente teve subindo da Série B o Coritiba, o Atlético Paranaense, Chapecoense e o Remo. Desses 4 aqui, eu creio que quem possa fazer mais frente no campeonato possa ser o Atlético Paranaense, por ter sempre uma base de elenco. Mas o Coritiba, por ser SAF, ter um aporte financeiro talvez um pouco maior, também possa chegar mais junto no campeonato. Eu creio que Chapecoense e Remo, ano que vem, vão vir para brigar ali para não ser rebaixado. Claro que eu não estou dizendo que Atlético e Coritiba vão fazer um campeonato para disputar título, né? Mas acho que eles não devem passar tanto sufoco para se salvar no campeonato do ano que vem. Não tenho muito mais o que falar acho que sobre essa rodada final do Brasileiro. Se vocês tiverem alguma opinião, deixa aqui nos comentários. A gente pode discutir no próximo vídeo. Vou trazer mais coisas para vocês aí durante esse final de ano sobre transferências. Vou tentar falar um pouco sobre isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se inscreve no nosso canal, dá o like no nosso vídeo, compartilha para as pessoas, seus amigos, ajudar a gente aí a crescer cada vez mais. O nosso vídeo de hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Um abraço, até mais.